Amigos e irmãos, amados em Cristo e em Deus Pai Todo-Poderoso, paz e alegria. Mateus capítulo 7. Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vós. Por que reparas tu o cisco no olho de teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? E como podes dizer a teu irmão: permita-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Meu amigo, meu irmão, o Senhor diz que nós não devemos julgar as pessoas. Quando você fala da vida alheia, quando você dá ouvidos a alguém que fala da vida alheia, você está julgando as pessoas. A maneira como a pessoa se veste, ou deixa de se vestir, ou se comporta, ou deixa de se comportar, a maneira como ela vive, a maneira como ela é, meu irmão, não te interessa. Deus não te interessa. Se alguém te traz uma fofoca e já vem dizendo: olha, eu já estou dando padrinho a madrinha, para depois não dizer que sou eu que estou falando. Hipócrita, você está sendo hipócrita. Você está comentando a vida alheia e tirando e querendo tirar de si próprio, a condenação que é para tu, querendo se desviar teu corpo da fofoca como se tu tivesse esse direito, como se tu tivesse como fazer isso. Tu já está se complicando com tuas próprias palavras. O Senhor diz que a medida com que tu medir te será medida. Tu perdoou? Tu será perdoada. Tu não perdoou? Tu não será perdoada. Tu falou da vida alheia? Tu será julgada. E com certeza tu será condenada. Porque diz o Senhor: por 2 palavras tu serás salvos, mas por 2 palavras tu serás condenada. Por que repara tu a vida do teu irmão? Por que repara tu as vestimentas do teu irmão? Por que reparas tu a maneira como vive, como se veste, como anda, como fala? A vida das pessoas. Olha para a tua própria vida. Olha o que tu faz. É diferente? É diferente das coisas que aquela outra pessoa faz? Quem escuta uma fofoca ali, fala outra ali. E como pode tu falar de tal pessoa se tu é igual? Como tu pode dizer o teu irmão, como o Senhor diz em sua palavra, não se comporta dessa maneira, não faz isso, não faz aquilo, você está errada em fazer isso? Como tu pode dizer isso se tua vida, se o teu comportamento é pior do que a dela? Quando tu dá ouvidos a uma pessoa que vem te falar da vida alheia, você já está sendo igual. Como pode tu repreender tal pessoa? Tu é igual ou pior do que ela. Versículo 6. Não deis o que é sagrado aos cães, nem jogueis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisoteiem e, voltando-se, vos façam em pedaços. Meu amigo, minha amiga e minha irmã e meu irmão,
Deus te deu um dom. Deus te deu a conhecer o mistério do reino dos céus. E há pessoas neste mundo que não conhecem a Deus e não querem saber de Jesus Cristo. Quando o Senhor diz que não dê o que é sagrado aos cães, o Senhor quer dizer, não dá o que o Senhor te deu a tais pessoas. Não convive com tais pessoas. Tais pessoas que não conhecem a Deus, que são profanas, que blasfemam o nome de Jesus Cristo. Essas pessoas são cães, como diz o Senhor. O Senhor está se referindo a pessoas, não animais. São porcos. Assim como vinha uma mulher seguindo Jesus, quando Jesus vinha com seus discípulos, a mulher disse: Senhor, Senhor, faz caso de mim. E os discípulos disseram: Mestre, há muito que elas nos seguem. E Jesus disse: não é bom dar aos cães o que é dos filhos, tirar dos filhos para dar aos cães. Então, meu amado irmão, há pessoas neste mundo que não querem saber de Deus, que não querem saber de Jesus Cristo. Tais pessoas falam de Jesus, falam de Deus, mas vivem uma vida como se Deus e Jesus Cristo não existisse, como se um dia o Senhor não tivesse lhes dado uma lei para seguir, como se Deus não tivesse dito a elas como deveis se comportar. Tais pessoas não merecem que você, amado filho de Deus, compartilhe com tais pessoas a sua vida preciosa que Deus te deu. Fuja de tais pessoas. Não se envolva com os porcos, meu irmão, para que eles pisoteiem aquilo que Deus te deu e faça com que você seja errante também e você perca seu garladão. Versículo 7. Pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, se lhe abrirá. Ou qual dentre vós é homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe entregará uma cobra? Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará o que é bom aos que lhe pedirem. Amigos, busquem a Deus em oração. Confessem a Deus os seus pecados. Peçam perdão. Estão desejando algo no seu coração? Peçam a Deus. Ele dá. Ele concede. Peça com fé. Agradeça como se já estivesse recebido e aguarde. Se você quiser, peça todos os dias. Sim. Deus quer que você se humilhe diante dele. Por várias vezes você já fez isso diante dos homens, diante das pessoas, se humilhar. Se humilha para Deus. Bate, pede. O Senhor diz: se vocês são maus, mas quando seus filhos vêm e pedem, vocês não têm coragem de negar aquilo que seus filhos lhe pedem. Quanto mais Deus, que está no céu,
que é o seu Pai verdadeiro, quanto mais Ele lhe dará aquilo que você o pedir. Quanto mais Ele lhe dará. Seja qual for o desejo do coração que você sente, seja qual for, Deus conhece. O Senhor diz assim: qual de vocês pedindo pão ao seu pai, o seu pai lhe dará uma pedra? Se seu pai é mau, sabe lhe dar boas coisas, imagine Deus dará o que te for melhor para ti. Portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, versículo 12, assim fazei-o vós também a elas, pois esta é a lei e os profetas. Esta passagem é bem interessante, meus amados irmãos, porque nós sabemos exatamente o que nós queremos que as pessoas nos façam. Você e eu, nós gostaríamos de sair nas ruas e as pessoas não falassem do nosso nome. Nós gostaríamos de fazer qualquer coisa que nos agradasse e as pessoas não viessem a comentar do nosso nome. Nós gostaríamos de receber na nossa casa qualquer pessoa que fosse e que as pessoas não comentassem do nosso nome. Você gostaria até, meu irmão e minha irmã, no seu lado carnal, preste atenção, no seu lado carnal, você gostaria de ser até uma pessoa bebarrão, que fuma, que bebe, que faz tudo de errado, e você gostaria que as pessoas não comentassem do seu nome, da sua vida. Você queria ter 10 mulheres e não queria que as pessoas comentassem o seu nome. Você queria fazer qualquer coisa neste mundo e que as pessoas não se importassem com você, não te criticassem. Seja qual for o pensamento que vem na tua cabeça e você fizesse, às vezes você não faz tal coisa por quê? Porque as pessoas vão falar, porque as pessoas vão criticar. Meu irmão, fazei às pessoas aquilo que você quer que elas vos façam. Então não critica ninguém, não fala da vida de ninguém, não se importa com a vida alheia, deixa ela fazer o que ela quiser, cada um. Viva a sua vida intensamente para com Deus e esqueça as outras pessoas. Lembre-se delas apenas para engrandecê-las diante de Deus, nas suas orações. Essa é a lei e os profetas. Isso é a vontade de Deus. Entrai pela porta estreita, 13, versículo 13. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo, ou seja, espaçoso, o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida, apenas uns poucos encontram esse caminho. Meus amados irmãos, a porta que conduz ao inferno é larga, é enorme. Se você vive igualmente, todas as pessoas deste mundo vivem. O que é que tu está fazendo de diferente, meu irmão? Em que tu é diferente das pessoas? Tu se veste igual a elas. Tu dá ouvidos e fala igual a elas.
Tu tem uma vida deliberada. Tu tem uma vida profana. Não é apenas porque tu deixou de beber e não vai mais festa ou deixou de fumar que tu é diferente das pessoas. Não. Você ouve as mesmas músicas. Você dá ouvido. Você fala das pessoas. Você não é contra alguém que não traz a doutrina de Cristo. Se alguém vem na tua casa falando da vida alheia, você não repreende. Pelo contrário, tu entra na conversa. Tu tá na porta larga. Se você é uma das pessoas que guardam o sábado, por exemplo, e teu pai te manda fazer algum trabalho naquele sábado e você faz, você está na porta larga, porque você está sendo desobediente a Deus e obedecendo ao seu pai. E você pode até dizer, mas o Senhor diz no seu mandamento que eu devo honrar meu pai, respeitar. Irmão, uma coisa é respeitar, uma coisa é desobedecer. E outra coisa é servir a Deus. E Deus diz em sua palavra, meu irmão, não chameis de pais a ninguém neste mundo, porque vosso Pai só é um, aquele que está no céu. Meu irmão, olha para a tua vida. Olha para as coisas que tu faz. Olha para o teu dia a dia. Olha para onde tu vai. Tu é diferente das pessoas ou tu é igual? Tu está na porta larga. Tu está no mundo e não percebe. Tu acha que vai para o céu porque tu faz uma oração 1-2 vezes por dia. Porque tu abre a Bíblia Sagrada e lê 1-2 vezes por dia. Se isso fizer, e acha que está salvo. Tu sabes quais são as vontades de Deus para tu, mas tu vive como se essas vontades não fossem exatamente para tu que as ouve, que as lê. Tu lê uma passagem na Bíblia onde o Senhor diz, como a gente acabou de ler, porque reparas tu na vida do teu irmão. Tu acaba de ler, tu fecha a Bíblia e quando vem alguém na tua casa falando da vida alheia, tu vai dar ouvidos e vai falar também. Tu é hipócrita. Tu vive na porta larga, tu é mundana. E o Senhor diz, quem é do mundo não é de Deus e quem é de Deus não é do mundo. Não fica pensando tu que tu vai subir aos céus. Não fala tu dos céus porque tu não vai, porque tu está na porta larga. Tu está no mundo. Tu está vivendo as mesmas coisas que o mundo. Tu está fazendo as mesmas coisas que as pessoas do mundo. Tu está falando igualmente as pessoas do mundo. Tu se veste igual. Tu quer andar sensual com as pernas de fora. Tu não consegue colocar uma roupa comprida em ti que te cubra teu corpo. Tu é mundano. Tu é mundano. Tu quer aparecer como as outras pessoas. Tu não é diferente. Aprende a entrar pela porta estreita, que é a porta que conduz à vida, meu irmão. Quando tu abandonar tuas amizades por amor a Deus, quando tu repreender teus irmãos por amor a Deus, quando alguém vier falar da vida alheia e tu disser, eu não quero saber da vida de ninguém, e tu começar a perder as amizades por isso, seja quem for, porque o Senhor disse, eu não vim trazer paz, mas espada. Porque a partir de agora está pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmã. Sogro contra genro, contra nora, nora contra sogro e sogra. O que Deus quis dizer, meu irmão e minha irmã, você ainda não entendeu. Você nem faz isso. Você aceita o que eles dizem. Você aceita o que eles fazem. Você é igualzinho a eles. Quando ele disse, eu não vim trazer paz, mas espada, é porque se você aceita a palavra de Cristo, você não deve ser como eles. E se eles se zangarem, você se afasta deles. Até se intriga com eles por amor a Cristo. Por amor a Deus. Porque você quer viver uma verdade e eles não.
E a partir daí, deixando essas amizades que só te levam pro buraco, que só te faz ser mundanas, que só fala de bebedeira, de farra. Quando tu começar a deixar essas amizades, tu vai se sentir oprimida, tu vai se sentir sozinha. Tu vai se sentir perdida no mundo. Vai se lamentar, eu não tenho amizade, eu não tenho ninguém. É aí, meu irmão, é aí, minha irmã, que tu está no caminho estreito, no caminho que conduz à vida. É aí que tu deve abrir os olhos do teu coração e olhar para Deus. É aí que tu vai perceber que tu está no caminho que Jesus Cristo quer que tu ande. Mas infelizmente, você não se desfaz de uma amizade mundana na qual o Senhor diz para que você não tenha comunhão com ela. O Senhor diz que quem não tem a doutrina de Cristo não tenha comunhão com tal pessoa. E você ainda conta seus segredos para tal pessoa, você compartilha a sua vida pessoal com tal pessoa. Qual é a diferença da tua vida para a vida desta pessoa, minha irmã e meu irmão? Tu tá vivendo e fazendo as mesmas coisas que ela faz. Sai de perto de tais pessoas, ignora, prefere viver tua vida sozinha em oração com Deus do que compartilhar tua vida com pessoas mundanas. Meu irmão, tu não está correndo o risco de perder o teu galardão, tu está correndo o risco de ser lançado no inferno. Não pensa você, porque você faz uma, duas orações e lê a Bíblia uma, duas vezes, que Deus vai te conduzir ao céu. Não pensa você que Deus vai te colocar no reino dos céus porque você se acha uma pessoa boazinha. Deus diz que olha do céu à terra para ver se vê uma pessoa boa e não vê uma sequer. Então tu se acha bom por quê? Tu se acha bonzinho por quê? Porque tu não mata e não rouba? Tu transgride os mandamentos da lei de Deus todos os dias. A Bíblia diz que agradou Deus esmagar o seu filho. Agradou Deus esmagar o seu próprio filho, porque ele estava carregado de pecados da humanidade. E o salário do pecado é a morte. E tu vive pecando todos os dias, dando ouvidos a pessoas mundanas, participando da vida de pessoas mundanas, das pessoas que não leem a Bíblia, das pessoas que não conhecem a Deus, das pessoas que não dão ouvidos à doutrina de Cristo. Tu tem comunhão com pessoas, meu irmão e minha irmã, com pessoas que acordam de manhã e vivem uma vida deliberada, que vai para lá e vem para cá e não respeita ninguém, e fala da vida alheia, e faz o que tem vontade, e diz o que quer, que vem na ponta da língua. E você compartilha a sua vida com tais pessoas. Sai dessas pessoas. Entra pelo caminho estreito. Busca Deus. Vive com Deus. Come as palavras de Deus. Mata tua sede da água que dá a vida, que é Jesus Cristo. Eu teria muitas coisas para falar a respeito disso, meu irmão. Mas o vídeo ficaria muito longo. Olha para a tua vida. Olha para a tua vida. Tu vive no caminho estreito? Jesus Cristo, quando estava carregando a sua cruz, ele estava rumo à morte. E por isso ele diz, quem quer me seguir, tome sua cruz e me siga. Que cruz tu está carregando? Para onde tu está carregando tua cruz? Tu está vivendo para Deus ou para Satanás? Se tu não viver uma vida santa hoje, a partir de agora, tu está seguindo num caminho da morte, do caminho que te leva à perdição. Deus é santidade. Sede santo, sejam santos como Deus é santo. Se afastem dos mundanos. Procure viver uma vida santa para que você possa encontrar o reino dos céus. Versículo 15. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles
se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Meus amados irmãos, Paulo diz em Tessalonicenses que nos últimos dias muitos iriam apostatar da fé, se afastar da fé, dando ouvidos a doutrinas de espíritos enganadores, de demônios enganadores. Eu poderia tirar muitas coisas dessa leitura. Tiago diz que a fé sem as obras é morta. Preste bem atenção no que eu estou falando. Tiago diz que a fé sem as obras é morta. E você acha que só crer em Jesus você vai para o céu? Tiago 2,19 diz que os demônios creem e tremem de medo de Deus. E no entanto eles não vão para o céu. Por quê? Porque eles não fazem as obras de Jesus Cristo. Eles não dão frutos dignos de arrependimento. Tiago também diz que o corpo sem o espírito está morto. Esses não dão frutos de arrependimento. A Bíblia diz que a fé é mediante as obras. Aí você pode me dizer, mas quer dizer que só eu ter fé em Jesus Cristo não salva? Se você tivesse fé, salvaria, mas você não tem. Se você tivesse a oportunidade de estar vivo na volta de Cristo, você ia ver tanta coisa horrível acontecendo próximo Cristo voltar, que tu ia pensar em teu coração que Deus teria te abandonado, porque tu não ia saber se estava salvo ou perdido. Nesse momento, se tu tivesse um pouco de fé, ela ia embora. E o Senhor Jesus Cristo diz, quando eu chegar na terra, eu encontrarei fé? Tua fé é pouca para te salvar. Então um tem que ser mediante ao outro, a fé tem que ser mediante as obras. E você vai numa igreja e a primeira coisa que o pastor te diz é que você não tem que guardar a lei de Deus porque a lei de Deus foi abolida. E diz o Senhor, pelos seus frutos os conhecereis. E você ainda participa e você ainda dá ouvidos a espíritos enganadores que falam para tu de Cristo, mas não te dizem como que tu deve viver para agradar a Cristo. Que abrem a Bíblia e leem alguns versículos, mas não te dizem como que tu deve se vestir para agradar a Cristo. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Podem colher frutas de um espinheiro? Ou figos de uma erva daninha? Ou seja, meu irmão, pode você colher laranja de um pé de jurema, que é a árvore que a gente conhece aqui? Ela só dá espinhos, ela é uma árvore bruta. Pode você colher uvas dela? Não, por quê? Porque ela é uma árvore espinhosa, é uma árvore má. E as pessoas que não seguem a Cristo é uma árvore boa? Não, é uma árvore má.
elas não dão bons frutos. Se elas não dão bons frutos, como podem elas te ensinar o que é dar frutos bons? Você vai à igreja da maneira que você quer, você se veste da maneira que você quiser e vai à igreja e lá o pastor não te repreende. Você vai maquiada, pintada, de trança no cabelo, na qual essa não é a vontade de Deus e o pastor não te repreende. Seu pastor comenta a vida alheia. Ele não é um pastor de ovelhas, ele é um lobo devorador. O Senhor diz que toda árvore que não der frutos bons é cortada e lançada fora. Meu irmão, tu tá dando frutos dignos de arrependimento? Deus está no teu coração? Tu fala de Jesus, mas tu vive da maneira a agradar a Jesus Cristo? A Deus? Ou tu vive deliberadamente como qualquer outra pessoa mundana vive? Meu amado irmão, essas pessoas estão passando para as outras as doutrinas endemoniadas. Mas aí você pode dizer, mas a gente vai na igreja, o pastor lê a Bíblia e ele nos explica a Bíblia. Meus amigos, eles te explicam apenas o que convém a eles e não a Deus. E não a Deus. Como que você deve andar? Como que você deve se vestir? Como que você deve falar? Como que você deve ser no seu dia a dia? Quantas vezes eu devo orar? Por que eu devo me santificar? Como obedecer os mandamentos da lei de Deus? Como? Às vezes vem alguém e diz uma coisa para você que é certa e que é correta, mas você diz, não é assim porque meu pastor falou que não era assim. Meu pastor está há 40 anos pastoreando uma igreja, eu vou deixar de dar ouvidos ao meu pastor para dar ouvidos a você? Meu pastor sabe mais, muito bem, você está seguindo o seu pastor e não a Deus. Deus usa os simples. E a prova de que o seu pastor não sabe nada é que Deus diz no versículo 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E eu te pergunto, a vontade de Deus é que você transgrida os mandamentos dele? E por que teu pastor te ensina isso? E por que teu pastor não fala dos mandamentos da lei de Deus? E por que teu pastor não te repreende quando tu vai vestida sensual para a tua igreja? Diz o Senhor no versículo 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Meu irmão e minha irmã, você não está vendo aqui? Lobos em peles de ovelha? Naquele dia eles vão dizer, Senhor, Senhor, nós não levamos a tua palavra, nós não pregamos a tua palavra, nós não fizemos muitos milagres. E Deus dirá a eles, versículo 23, nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Entende, meu irmão? Você está indo para a igreja dando ouvido a pastor, a pessoas que se dizem pastores, porque pastor só há um, aquele que reconduzirá todo o seu rebanho aos céus, Jesus Cristo. E você dá ouvidos a pastores que se dizem pastores, mas que na verdade são lobos devoradores, que por doutrinas de demônios estão conduzindo vocês às igrejas, e vocês acham que lá estão encontrando o Espírito Santo, fingindo uma falsa fé, um falso fogo, sorrindo.
brincando de acreditar em Deus, fazendo as vontades do seu pastor, que nada mais querem que você contribua com o dízimo, na qual o dízimo é o dinheiro, e aonde a Bíblia diz que o dízimo seria a 10ª parte de seus frutos, de sua colheita. Para eles, o Antigo Testamento foi abolido, mas o dízimo que é do Antigo Testamento não foi abolido. E você diz, assim como eu já falei, você pode dizer, mas eles falam da Bíblia, eles leem a Bíblia, eles explicam a Bíblia, sim, aquilo que convém a eles e não a você. Eles pregam aquilo que agradam a eles e não a você, e não a Deus. Eles não te dizem como que você deve ser, como que você deve agir, o que você deve fazer. Isso tu não ouve, tu só ouve o básico. Para fundamentos deles. E é por essa razão que o Senhor vai dizer que esses não dão frutos e que você que os ouves não dá fruto, porque você não conhece os frutos, você não sabe como que é dar fruto digno de arrependimento. Se uma vez um pastor visse você no meio da rua fora de hora, ele fosse até você e disse, olha, meu filho e minha filha, tá na hora de ir para casa. Não, pastor, não vou, mas já tá tarde. Esse seria um pastor. E ele te dissesse o que tu deve fazer e o que tu não deve fazer, para que tu entre no reino dos céus. Mas vocês só veem uma pregação de um evangelho superficial, que não tem base, porque a base é a lei. E esses vão dizer, Senhor, Senhor, nós não pregamos em teu nome e em teu nome não expulsamos demônio? Falsa doutrina. O Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, vocês que praticam o mal. Vocês estão compreendendo? Irmãos, essas pessoas vão estar lá e vão dizer, Senhor, Senhor. Deus vai dizer, apartai-vos de mim, vocês que praticam o mal. Essas pessoas pregavam o evangelho. E muitas pessoas davam ouvidos a esse evangelho. Se esses que pregavam, o Senhor vai dizer que nem os conheciam, imagine a vocês que dão ouvidos e não praticam a vontade de Deus. Vocês não estão dando frutos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. Vocês estão vivendo mundanamente, fazendo as coisas que todas as pessoas fazem. Vocês serão condenados à morte. Versículo 24. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa e ela desabou. E grande foi a sua ruína. Meus amados irmãos, o Senhor fala nestes versículos de duas casas. Uma construída na rocha, sobre a rocha, e outra construída sobre a areia. Mas não pense você que o Senhor está falando aqui de casas comuns que vocês conhecem, nas quais são essas que você mora. Ele está fazendo uma comparação. Aqui há dois tipos de pessoas, o salvo e o perdido.
A pessoa salva, ela ouve as palavras de Deus e põe em prática. Meu irmão, repara a tua vida. Jesus está voltando. Nós estamos vivendo o dia da apostasia. Repara a tua vida, olha para ti mesmo. O Senhor diz que a pessoa salva, ela pratica a palavra. Ela ouve e pratica. E você está ouvindo e praticando? Quando ele diz que você não deve reparar o argueiro no olho do teu irmão. Tu tá reparando? Ou tu tá fazendo de conta que não vê? Tu tá dando ouvidos à fofoca e tá fofocando também? Tu não tá dando fruto digno de arrependimento. Tu não está ouvindo a palavra de Deus, tu não está pondo em prática. A palavra que ele diz para tu se vestir como uma mulher santa, tu tá se vestindo? Ou tu tá mostrando tuas pernas? Tu não está fazendo a vontade de Deus. Quando ele diz para você ser honesto, sincero, justo, tu tá sendo? Tu não tá fazendo a vontade de Deus. Aqui está uma pessoa salva e aqui está uma pessoa perdida. A pessoa salva, o Senhor diz, aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, ele compara a uma casa edificada na rocha. Ou seja, essa pessoa está firme com Deus, está firmada na rocha que é Deus, que é Jesus Cristo. Venha vento, venha chuva, venha má doutrina, venha o que vier, essa pessoa está firme porque ela tem o conhecimento da palavra de Deus e ela sabe o que é certo e correto para ela. E ninguém tirará dela esse dom que Deus deu. Essa está firmada na rocha. Mas a pessoa que ouve as palavras de Cristo e não as põe em prática, ele compara uma pessoa que construiu a sua casa na rocha, na areia. Ele compara a pessoa perdida com uma casa construída na areia. Veio a chuva, a correnteza, veio o vento, bateu contra aquela casa e ela caiu. Essa casa perdida, meu irmão, é você que não pratica as obras de Cristo. Essa casa perdida é você que não pratica as boas obras. É você que vive como todas as pessoas vivem. Eu não sei para quem que eu estou falando, eu não sei quem que assiste a esses vídeos, meu irmão, mas eu te amo. Eu te amo porque minha vontade é que você viva. A minha vontade é que você encontre Deus, a minha vontade é que você suba aos céus, porque Deus diz, fazei-o aquilo que você quer que as pessoas vos façam, e eu quero entrar no reino dos céus. Eu quero ter um encontro com Jesus Cristo. E se eu quero isso, eu tenho que primeiro querer que você encontre também. Ó Senhor, nos ajuda em nossa caminhada, Deus Todo-Poderoso. Da maneira que nós vivemos, nós estamos perdidos. Dai-nos entendimento, paz, sabedoria, compreensão, Senhor. Olhai pelas nossas vidas. Nos ajuda a dar frutos dignos de arrependimento, Deus. Ouve-me, Senhor, em nome de Jesus. Quando Jesus acabou de pronunciar estas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei.
A paz do Senhor a todos. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho.